O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples e mansos como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que lhes dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis fazer. Com efeito, não sereis vós que haveis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo Evangelho anunciado, sejam os nossos pecados cancelados. Amém. Caríssimos irmãos, antes de tudo, o nosso boas-vindas a todos e a cada um de vós que estáis hoje aqui na Basílica Santuário e Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré do Desterro. E queremos acolher os irmãos que nos acompanham pela Rede Nazaré de televisão e pela rádio web Basílica de Nazaré e pelo Facebook da Basílica de Nazaré. Sejam todos bem-vindos ao Santuário da Rainha da Amazônia, Domus Dei et Porta Coeli, Casa de Deus e Porta do Céu. Caríssimos, esta semana nós acompanhamos como primeira leitura trechos retirados do profeta Oséias. Oséias, cujo nome significa a salvação vem do Senhor, ou, se preferirem, a salvação é o Senhor, ou ainda a salvação do Senhor. E este capítulo de Oséias deixa isso bem claro, quando o profeta diz que a Assíria, colocando na boca do povo israelita, esta verdade: olha, a Assíria não nos salvará. A Assíria era uma grande potência política e militar no Oriente Médio daquela época do profeta Oséias. De um lado você tinha a Síria, do outro você tinha o Egito. E a Síria representa a força, a potência humana. E os israelitas tinham abandonado os mandamentos da lei de Deus e procuravam alianças com os poderes terrenos, com as nações, com as potências políticos e militares. Mas o profeta adverte os israelitas que esta falta de fé é um adultério espiritual. Os profetas vão caracterizar toda infidelidade do povo da antiga aliança como adultério. Adultério espiritual. E nós sabemos que o Senhor chama constantemente o povo a se reconciliar com Ele, a abandonar suas infidelidades, os seus adultérios. Por isso que o liturgista colocou hoje também o Salmo 50. O Salmo 50, o salmo que Davi escreveu
devido ao adultério que ele cometeu com Betsabé. Então, isso para dizer o quê? Que a infidelidade do povo a Deus equivale à infidelidade dos cônjuges. Quando um cônjuge é infiel ao outro, nós temos a infidelidade. Então é o equivalente. Daí nós entendemos a gravidade do pecado do adultério espiritual. Muitos acham que hoje adultério é uma coisa normal. Nós temos que ter cuidado e dizer para os nossos jovens que não é. Não é. E outras coisas que vendem por aí como normais, porque o mundo está mudando. Não, o mundo nunca mudou, minha filha. O mundo sempre foi rebelde a Deus. Isso não é novidade. Mas Deus não muda e suas leis são imutáveis. O que é certo e o que é errado. Olhe, primeiro departamento de censura é a consciência. E pais e mães devemos estar sempre conscientes disso. E chamar os filhos à consciência. Olha, isso que você está fazendo aí, meu filho, está errado. Sinto muito. Porque, mas papai ou mamãe, vocês fazem isso, mas é errado. É errado, copia as nossas qualidades, mas não os nossos defeitos. E não importa que os meios de comunicação queiram empurrar toda uma ideologia contrária à família, e à família humana e à família cristã principalmente, passando os valores cristãos como coisas ultrapassadas e que devem ser jogadas fora. Não podemos deixar essas ideias contrárias entrarem na cabeça dos nossos jovens e das nossas crianças. Esse afastamento dos mandamentos da lei de Deus, essa infidelidade aos mandamentos da lei de Deus, foi que arruinou o antigo Israel. E quando nós dizemos arruinou, é arruinou mesmo. Levou não só a miséria material, como a destruição da nação, que nós sabemos que os israelitas serão punidos com a perda de tudo, do território, do estado, da nacionalidade, da liberdade, e serão levados como escravos para a Babilônia. Voltaram ao estado de onde saíram, ao ponto de onde saíram. Eram escravos no Egito, serão escravos na Babilônia. Por quê? Porque abandonaram os mandamentos de Deus. E nós estamos vendo que na Europa e nos Estados Unidos, por abandonarem os mandamentos da lei de Deus, as nações estão se degenerando. Estão se degenerando e empobrecendo materialmente também. Olha só que paradoxo, né? Abandonar as leis de Deus para poderem desfrutar de uma liberdade diletéria, ou seja, uma liberdade que causa o mal, como o antigo Israel. De fato, quando o autor do Eclesiástico diz que debaixo do sol não há nada de novo, realmente a gente vê a história se repetindo. A história nos deveria ensinar a não cometer os erros dos antigos, e nós insistimos nestes erros ainda hoje, e ainda há aqueles que os vendem como modernidade, normalidade, progresso. Foram essas ideias errôneas que nos levaram à situação que nós encontramos hoje aqui no Brasil, o afastamento da lei de Deus. Muitos, por terem abandonado os mandamentos, estão aí em cadeias, não é? Esqueceram que está escrito: não matarás.
não roubarás. E olha aí onde foram parar. Então, a infidelidade aos mandamentos é uma coisa gravíssima. A infidelidade ao Evangelho é uma coisa gravíssima. E aí nós temos que fazer o nosso exame de consciência. Será que eu, como cristão, também, será que eu estou incorrendo em infidelidade? Veja como é que você vive a sua vida. Será que a sua vida realmente é pautada pelo Evangelho? Faz um exame de consciência, pega os 10 mandamentos, vê aonde é que tu estás falhando neles. É por fraqueza? O Senhor te estende a mão, Ele quer que tu saias desses vícios. Agora, é porque tu aderistes a eles? E pior, queres acender uma vela no altar de Deus e outra no altar dos Baals, dos Moloques, dos Zeus? Não podeis fazer isso. Não podeis viver duplamente. Não dá certo. Chega um momento que alguém vai te cobrar a fidelidade. Ou Deus te cobrará, ou o mundo te cobrará. Não, mas a gente vai fazer um arranjo aqui, ali e acolá. Até quando? Até quando tu achas que tu poderás levar essa situação? Será que não estás na hora de dar ouvido ao Senhor, que te chama constantemente à conversão? Veja Davi, que nem motivo tinha, não é? Não tinha necessidade de pecar. Aliás, não há necessidade de pecar. Mas ele não tinha desculpa para o pecado. E no entanto, ele se deixou levar, se deixou, como diz o livro da sabedoria, cegar pelas paixões, se deixou tomar pelo mal, e o mal obscureceu a consciência do bem na vida de Davi. Então veja que Davi foi chamado à conversão, porque quando o profeta é um personagem difícil, viu? É por isso que muitos não gostam de ser profeta. Nós cristãos somos batizados para ser profetas, profetas, sacerdotes e rei. Rei todo mundo quer ser, sacerdote um ou outro, profeta ninguém quer ser. Por quê? Porque o profeta, enquanto ele fala que Deus é bom, todo mundo gosta dele. Quando Deus manda o profeta dizer, olha, vai lá no pecador e diz para ele que ele está pecando e que eu sei disso e que não adianta ele tentar disfarçar, que a minha ele não engana, e diga a ele que se converta. Pronto, acabou. Não tem esse pessoal que vem à igreja para se sentir bem. Ai, padre, eu vim à igreja para me sentir bem, e o Senhor ficou cutucando a minha consciência, me deixou com a consciência pesada. Meu filho, minha filha, você como cristão vai se sentir bem na igreja e na vida enquanto você seguir o Evangelho, tá? Porque a misericórdia não é passar a mão na cabeça do pecador. A misericórdia é corrigir os que erram. É uma tarefa difícil e abispienta, que nós levamos anos e anos para corrigir um menor errinho que nós cometemos, às vezes uma coisa boba, a postura, abandonar, né, deixar de engolir os S's, os R's. É difícil, você leva 20, 30 anos, imagine grandes vícios, mas exige de nós empenho, e exige nós fazermos o que Davi fez. Davi acolheu o que o profeta disse e se corrigiu. Agora a grande maioria quer fazer como Herodíades, quando João Batista foi reprová-la
e reprovou publicamente. Aí pronto, aí é que não serve mesmo profeta. Porque ela vivia em adultério, e em adultério incestuoso. Olhe só, não bastava ela viver em adultério com Herodes, ela ainda cometia incesto, que é um dos pecados que até os pagãos têm horror. E o que ela fez com João Batista? Em vez de fazer como Davi, acolher a correção do profeta, ela mandou cortar logo, foi a cabeça, não foi nem a língua do João Batista. Corte logo a cabeça dele. Então não vamos fazer como Herodíades, minha gente. Se o profeta colocou o dedo na nossa ferida, vamos reconhecê-la, que nós a causamos, e vamos pedir a Ele que cuide. Vamos fazer o possível para fechar esta ferida e cicatrizá-la, e não deixá-la mais abrir. E essa ferida é o pecado, é o adultério espiritual, a infidelidade a Deus. Sabe o Senhor que nós somos fracos, e nos diz: sem mim nada podeis fazer. Mas se você não disser sim para Jesus, Ele também não vai botar a mão em você. Você tem que deixar Ele agir na sua vida. E quando nós assumimos o Evangelho, nós somos perseguidos, viu? Não tenham dúvida. Até dentro de casa. Porque você dirá ao seu filho ou ao seu pai que ele está num pecado horrendo, e ele dirá: não é assim mais, não tem mais essa história de pecado, eu sou livre, eu faço o que eu quiser comigo, com o meu corpo, do jeito que eu quiser. Sinto muito, né? Não é assim. E aí nós veremos essa coisa triste que Jesus relatou no Evangelho: pai contra filho, filho contra pai. Por quê? Porque não é possível seguir Jesus e seguir ao mundo. E nós temos que tomar partido, porque com Jesus, minha gente, não tem em cima do muro não, viu? Ou você está com Ele, ou você está contra Ele. Ele mesmo diz: quem comigo não junta, espalha. Ora, é difícil a gente ouvir Jesus quando Ele nos aponta, quando Ele coloca os dedos nas nossas feridas, não é? Mas é preciso, minha gente, que nós tenhamos a prudência da serpente e a mansidão das pombas. A prudência para não incorrermos em erros, e a mansidão para aceitarmos a correção que vem do Senhor. Porque uma coisa é certa: é melhor receber a correção do Senhor do que cair nas mãos dos homens. Porque o Senhor é misericórdia. Mesmo quando Ele corrige e castiga, os homens nem sempre são misericordiosos. Vamos, pois, meus irmãos, aprender de Jesus, que é manso e humilde de coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.